Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, quinta-feira, dia 17/9/2020, estaremos trabalhando matemática. Então, vamos começar? Abra sua apostila na parte de matemática, nas páginas 118 e 119, no capítulo 2, colocando em ordem. Neste capítulo, nós vamos estudar como podemos indicar a posição de uma pessoa, de um objeto, etc. Então, observe a página de abertura. Nessa imagem, nós temos aí crianças que estão dentro de um elevador e estão dizendo assim: eu vou ao segundo andar, eu vou ao dentista que fica no quarto andar, e o outro menininho, eu também. Bem, aqui no Conversa Vai temos uma perguntinha para vocês. No elevador, quais botões essas crianças precisam apertar para chegar ao andar que desejam? Você já sabe? Então, quais são os botões que eles têm que apertar para chegar? Por exemplo, a menininha quer chegar no segundo andar e os menininhos vão ao quarto andar. Então, quais são os botões? Vocês já sabem? Pensem aí. Responderam? Vamos ver se vocês acertaram. A menininha vai apertar o número 2, o botão 2. E os menininhos vão para o quarto andar. Então, eles vão apertar o numeral 4, o botão 4. Mas, se eles vão no segundo e no quarto, por que eles vão apertar o 2 e o 3, o 2 e o 4? É o que nós vamos descobrir. Vamos virando a página. Na página 120, nós teremos aqui, Conversa Vem. Como são escolhidos os números dos andares de um prédio e o que eles significam? Vocês já sabem essa resposta? Se vocês já sabem, vocês vão estar respondendo aqui nas linhas. Se você ainda não sabe, você vai descobrir agora. Bom, temos aqui já, logo de início, um ícone de RA. Então, não deixe de ir lá no nosso aplicativo do SAI, ver do que se trata esse RA. Eu acho que ele deve abordar os números ordinais, que é o que a gente vai descobrir o que são isso. O que é isso? Quem são eles, né? Então, vamos lá. Vamos acompanhar a leitura juntamente com a professora. Pegue o seu marca-texto para destacar o que se pede. Então, vamos lá. Números ordinais. Nos prédios, os andares são numerados de acordo com a posição que ocupam. Essa classificação começa pelo primeiro andar e a sequência vai crescendo até chegar ao último andar. Esses números são chamados de números ordinais, termo que vem da palavra ordem e indicam a posição. Então, vamos estar destacando essa frase. Esses números são chamados de números ordinais, termo que vem da palavra ordem e indicam posição. Para diferenciar esses números dos que indicam quantidade, nos números ordinais, usamos o símbolo de um pontinho e o Ozinho, a letrinha O pequenininha aí, ou um pontinho e a letrinha A ao lado dos algarismos. Então, novamente, eu vou estar pedindo para vocês estarem destacando esta frase, para diferenciarmos até o ponto final, algarismos. Então, a gente tem aqui, os números que indicam quantidade, são os números que a gente conhece, os números naturais, que são esses aqui, de 1, aqui eu fiz de 1 a 10, mas os números são infinitos, então eles vão embora, a gente vai contando e vai embora, né? Aqui, para diferenciar desses números, que são os números naturais, eu vou colocar os símbolos aqui do lado desses números naturais para que eles passem a ser ordinais.
Então, vou colocar aqui, ó, bem aqui, ó, do ladinho, a letrinha O e um pontinho abaixo, ó. Então, fica primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E assim por diante. Bom, mas aí é colocado o quê? Como a gente viu ali, que a gente acabou de ler, o ozinho e um pontinho do lado do numeral. Ou um azinho e um pontinho. Mas por quê dessas duas formas? Porque aqui, ó, eu estou falando primeiro. Aqui eu estou falando primeira, porque tem certas situações que eu preciso usar primeira, segunda, terceira, quarta. Por exemplo, eu falo primeira linha, não falo primeiro linha. Então, eu vou estar usando aí masculino e feminino. Então, aqui eu uso o ozinho e aqui o azinho. Certo? E quando que eu uso? Para que serve mesmo os números ordinais? São aqueles que indicam a ordem ou a sequência de alguma posição. Por exemplo, você numa fila. A gente coloca vocês em fila, por exemplo, e daí você vai saber lá quem que é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Então, é a posição que você está na fila. A mesma coisa dos andares de um prédio. Qual é o primeiro andar, qual é o segundo, qual é o terceiro, que seguem a sequência natural. Certo? Então, usamos os números ordinais para as seguintes situações. Para a ordem de pessoas em uma fila, quando existem jogos onde há competidores, por exemplo, para saber quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, quem chegou em quarto. Nas casas, nos prédios, nos andares dos prédios e em muitas outras situações. E nós vimos aqui como é que eu faço para indicar quando são números ordinais. Então, vamos seguir aqui a nossa leitura. Se está escrito o 1, né, pontinho e o zerinho, eu lesse primeiro. E se está escrito o 1, o pontinho e a letrinha A, lesse primeira. Você conhece outros números que indicam posição? Esses números vão na sequência, eles começam no primeiro e vai embora, né? Da mesma forma que os números naturais. Observe o prédio a seguir. Ao lado de cada andar está o número ordinal que representa o andar e a sua escrita com palavras. Então, temos aí um prédio que ele tem 12 andares. E quando eu entro e falo, por exemplo, lá para o porteiro, que ele me pergunta em que andar eu vou estar dizendo dessa forma. Aqui a gente entra no térreo e começa a contar. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo andar, oitavo andar, nono andar, décimo, daí 11º, 12º, e assim vai. Este aqui só tem o 12º, ele parou no 12º. Bom, ao lado a gente tem um mão na massa, para ver se vocês entenderam aí o que são os números ordinais e como eu devo escrevê-los. No número 1, você vai completar as frases a seguir observando um calendário. Então, vai ser preciso que você observe um calendário. Nós vimos em aulas anteriores que o ano tem 12 meses, que começa o primeiro mês é janeiro e assim na sequência até o 12º, que é dezembro. Então, vocês vão estar observando aí com a mamãe, né? Pede para a mamãe ver aí um calendário para vocês poderem estar fazendo essas atividades. Então, respondendo aí. O ano começa no mês de janeiro, então janeiro é aí você vai estar colocando, é o quê? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o 14º, é o 8º, você vai estar escrevendo aí.
Você pode estar escrevendo a palavra ou colocando o número original. B, o ano tem 12 meses. Dezembro é o último mês do ano, então dezembro é o mês do ano. C, o 11º mês do ano é. D, e o 6º mês do ano é. Setembro é o quê? Mês do ano. O mês de outubro é o. Então, você vai colocar a posição aí de que tá pedindo aí. Então, você vai colocar o nome, né? Certinho aí dos meses, de acordo com os números ordinais. Número 2, observe a fila de pessoas esperando por um atendimento no caixa do supermercado e responda os itens abaixo. Então, você vai observar a fila e vai responder aqui as perguntinhas de A a G. São todas referentes à fila. E você consegue fazer observando. Se você achar mais fácil, você pode estar colocando em cima aqui, sobre a cabeça de cada pessoa, os números ordinais, para ficar mais fácil de você visualizar e responder. Vamos virando. Aqui no número 3, na sequência do Mão na Massa, Maria, João e Ana estão jogando boliche. O gráfico a seguir marca os pontos que eles fizeram durante uma partida. Cada quadradinho vale 5 pontos. Sabendo que o vencedor é quem marca mais pontos, leia o gráfico e responda as perguntas. Então, você tem um gráfico aí, nós acabamos de falar sobre gráficos. Este gráfico chama-se pontuação do jogo de boliche. E tem a Ana, o João, o Luiz e a Maria e a pontuação em cada jogada que eles fizeram. Então, você vai estar observando bem este gráfico e vai estar respondendo de A até a letrinha G que está na outra página. Então, primeiro na A, você vai responder quantos pontos tem cada um dos jogadores até agora. Então, na letra B, qual é a classificação que os jogadores se encontram? E daí aqui você vai entrar com os números ordinais. Você vai colocar lá quem está em primeiro, segundo, terceiro e quarto. C, escreva o nome de todos os jogadores em ordem crescente de pontuação. Então, você vai escrever o nome aí para ver de quem está em primeiro, segundo, terceiro e quarto. D, se o jogo terminou com essas pontuações, quem ganhou? E, quantos pontos fez o jogador que ganhou? Aqui na página 123, na sequência, na letra F, você vai escrever o nome dos jogadores que conquistaram o pódio. Ou seja, então, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro. G, qual dos jogadores não subiu ao pódio? Então, tínhamos 4 jogadores, um ficou de fora. Então, você vai escrever o nome dele aqui. E na letra H, você vai construir uma tabela com base no gráfico aqui, no gráfico do exercício 3. Então, a tabela, não se esqueça que você tem que colocar. No caso aqui, são jogadores, você vai colocar o nome dos jogadores e do outro lado a pontuação de cada um. Construa direitinho aí usando régua, certo? Então, é isso aqui. Paramos por aqui, mas eu volto daqui a pouco com contando possibilidades. Bem, voltei. Agora vamos continuar ainda na página 123. Agora nós vamos falar sobre contando possibilidades. Vários jogos nos permitem criar personagens modificando algumas de suas características. Por exemplo, podemos criar bonecos usando 3 tipos de cabeça com 2 tipos de corpos. Só lembrando que aqui nessa página nós temos um ícone do RA. Então, não deixe de dar essa olhadinha lá novamente. Virando a página, vamos entender o que foi falado agora. Para cada um dos 3 tipos de cabeça, podemos usar 2 tipos de corpos, de um modo que é possível construir 6 tipos de bonecos diferentes. Observe ao lado as combinações que podemos fazer.
Então, vocês observem aí que foram feitas tivemos 6 possibilidades, fizemos 6 combinações, então ficou 6 bonequinhos aí. Dizemos então que temos 6 possibilidades de bonecos. 6, exatamente. Mão na massa. Então, vamos entender através dos exercícios. O menino tem 3 cores de calças e 3 cores de blusa. Utilize o material de apoio da página 29 para vestir os personagens com diferentes possibilidades. Depois, responda ao que se pede. Então, você vai lá na página 29 e vai estar destacando, ó, destacando e brincando com as possibilidades aí. Ele tem três calças e 3 camisetas, certo? Então, vamos lá. Depois você vai estar respondendo de quantas maneiras ele pode se vestir. Quantas combinações você fez aí? Quantas maneiras ele pode se vestir? Ele pôde se vestir. Descreva o seu raciocínio para chegar a esta resposta. Então, você vai perceber aí que as quantidades de opções está diretamente ligada à quantidade de possibilidades. Na letra C, se em vez de 3 cores de blusa, o menino tivesse apenas 2, quantas possibilidades existiriam para ele se vestir? Então, quantas combinações ele conseguiria fazer aí com somente 3 cores de blusa e o menino tivesse apenas, se ele tivesse apenas 2, né? Bom, no número 2, o João vai montar barcos agora. Ele tem à disposição 4 cores de velas. Então, ele tem 4 velas aí. Tem uma azul, uma vermelha, uma laranja e uma verde. E 2 cores de casco, um vermelho e um azul. Quantos barcos diferentes o João montará? Então, você vai estar respondendo aqui. Então, você vai olhar, vai ver direitinho, vai pensar e vai responder aqui. É só responder, tá? Não precisa desenhar, não. Aqui você só vai responder quantos barcos diferentes o João consegue montar com essas combinações. Qual é a possibilidade? Quantas possibilidades ele vai conseguir? Na letra B, na página 125, você vai preencher agora a tabela abaixo com os desenhos de barcos e pinte-os com as cores das velas e dos cascos para confirmar as possibilidades. Então, você já respondeu aqui, mas agora você vai desenhar aqui. Então, você vai estar fazendo as combinações aí, ó. O casco vermelho com a vela vermelha, com a vela azul, com a vela laranja e com a vela verde. Depois, você vai fazer as possibilidades e as combinações do casco azul com a vela vermelha, com a vela azul, com a vela amarela e com a vela verde. Isso mesmo. Mesma coisa, certo? Então, eu vou estar fazendo aí direitinho. Então, você vai estar observando bem aí, para que saia tudo certinho. Você precisa usar as cores certinhas para que o exercício fique certinho e você também entenda, né? A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Vejam, eu tenho 2 bermudas, ó. Uma bermuda preta e uma bermuda cinza. E tenho 4 camisetas, ó. Uma azul, uma carminha ou vermelho mais escuro, uma preta e uma vermelha. É no caso aqui como se fosse o barquinho, né? 2 cascos e 4 velas. Aqui eu tenho 2 bermudas e 4 camisetas. Eu vou estar fazendo as combinações e eu vou encontrar 8 possibilidades de eu estar me vestindo, do meu filho, no caso, estar vestindo, certo? Então, é a mesma coisa que você vai fazer com os barquinhos aqui. No número 3, você vai criar essas possibilidades de uma outra forma.
Em uma lanchonete, pode-se escolher 2 tipos de pão e 4 tipos de recheio. Então, você tem 2 tipos de pão e 4 tipos de recheio. Na letra A, você vai escrever aqui, ó, em cada linha, embaixo, que é chamado de árvore de possibilidades. Quais são as formas possíveis de fazer um sanduíche com um tipo de pão e um tipo de recheio? Então, você tem aqui o pão de forma e você vai colocar aqui o nome dos recheios em cada uma das linhas. Depois você vai fazer a combinação do outro tipo de pão com os mesmos tipos de recheio. Virando a página aí, para fechar a nossa atividade de hoje, você vai na letra B. Na página 126, a gente vai fechar aqui na letra B. Se houvesse mais um tipo de pão, fora esses dois, se houvesse mais um tipo de pão, quantas possibilidades a mais a lanchonete apresentaria para nós? Use o espaço abaixo para resolver. Então, você vai estar pensando aí, analisando e escrevendo aqui. É só escrever, não precisa desenhar. Você só vai colocar aqui quantas mais possibilidades nós teríamos, certo? Pronto. Chance e probabilidade nós vamos ver na próxima aula. Eu aguardo vocês, tá ok? Um beijo grande e até mais!